Esse é o novo pastor de vocês. Pastor Elder, para a tua glória, Senhor. Pastor Elder, a bênção é completa em todas as áreas. Quero convidar você para colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Pastor Elder, você vai ser muito usado, que Deus te abençoe. Eu quero que você abra sua Bíblia, lá no livro de Lucas, capítulo 22, é o nosso ponto de partida aqui hoje. Lembrando que nós vamos repetir o ato de fé que fizemos a semana passada, para que Deus venha te dar força, amém? A nossa força, ela está onde, pessoal? Onde que está a nossa força? Ela está no Senhor, amém? Mas o que que nos liga a essa força? O que que nos deixa conectados com o nosso Deus? A nossa fé, amém? Então a nossa fé, nós temos que cuidar dela. Nós temos que cumprir a carreira e guardar a fé, assim como o apóstolo Paulo ele guardou a fé. E existem momentos na nossa vida que o diabo ele vai tentar atacar a nossa fé. Lá no livro de Lucas, capítulo 22, o versículo é o 31, é o nosso ponto de partida. E uma das coisas que nós temos que guardar é a nossa fé, amém? Nós temos que nutrir ela, orar por ela, para que a nossa fé, ela não venha desfalecer. Porque se você é uma pessoa que diz, pastor Elder, o meu corpo não está bem, fui diagnosticado com uma doença, mas se a sua fé está intacta, a sua fé faz com que o seu corpo fique curado. Amém? Pastor Elder, minha família não vai bem, minha casa é brigas, é confusões, agora recebi a notícia que meu filho está andando com más companhias, ou minha filha, que está fazendo isso, aquilo outro e tal. A sua família pode não estar bem, mas se a sua fé estiver bem, crede no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Quer dizer, a tua fé faz com que a situação mude, amém? Agora o problema é quando a nossa fé não está bem, quando a nossa fé é abalada, quando a nossa fé é atacada. Então o que vai acontecer? As pessoas não vão ter condições de vencerem determinadas situações, amém? Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Então foi essa a preocupação de Jesus para com Pedro. Diz aqui o texto, o versículo 31. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como o trigo. Quer dizer, o diabo queria peneirar o Pedro, passar a peneira. Estava pensando, mas por que o diabo queria peneirar o Pedro? Eu fiquei meditando, pensando, para que serve a peneira, irmãos? E qual que é? Mas peneirar o quê? No sentido do quê? De separar, né? Não é verdade? Aquilo que vai ser útil daquilo que não vai ser útil. Então o Pedro, ele não estava preparado, pronto para ser peneirado. Porque se o diabo pediu para peneirar o Pedro, com certeza o diabo encontrou brechas na vida dele. Encontrou impurezas, encontrou questões que talvez deixassem o Pedro envergonhado. Então o diabo pediu para peneirar o Pedro. Quando se faz uma peneira, você está fazendo o que? Você está selecionando. Né? No futebol não tem isso? Vai ter a peneira lá, tal, vai selecionar o quê? Aqueles que vão estar qualificados para poder compor o elenco, o time, tal. E o Pedro não estava preparado para ser peneirado. Nós vamos ver aqui. Quer dizer, o diabo pediu para cirandar, para peneirar o trigo, o Pedro, como se faz com o trigo. Mas o que Jesus fez? Mas eu roguei por ti. Eu roguei por ti.
O diabo pediu para Deus para tocar em Jó, pediu ou não pediu? Sim ou não? E Deus permitiu. Que talvez Jó estivesse pronto para aquela, podemos dizer o que? Prova, para aquela luta, enfim. Já o Pedro não estava, irmãos. Então o que Jesus fez? Eu roguei por ti, para quê? Para que a tua fé não desfaleça. Irmão, é aqui que está o segredo. Olha a preocupação de Jesus Cristo. O Pedro estava tentando, o Satanás estava tentando peneirar o Pedro, estava tentando agir na vida do Pedro. E qual foi a oração de Jesus qual foi a preocupação de Jesus para com Pedro? Não foi com a parte física, não foi com o casamento de Pedro era casado, não foi com a profissão, o trabalho, a saúde de Pedro. A oração de Jesus é para quê? Para que a fé do Pedro não desfalecesse. Porque a partir do momento que a pessoa desfalece na fé, irmão, acabou. Ela perdeu as forças. Ela já não tem mais condição de encarar o mal, a dificuldade, as lutas da vida. E lutas todos nós vamos passar. Não é verdade? Que essa pessoa vem para o Evangelho, ela acha que a vida com Deus vai ser um mar de rosas. E não é assim. Jesus foi bem claro: no mundo tereis o quê? Aflições. Quem aqui gostaria de nunca mais ter problema na vida? Seja sincero. Então pede para Deus para você morrer logo. Por quê? Porque enquanto a gente estiver nesse mundo, nós vamos ter o quê? Aflições. Essa é a verdade. E isso eu brinco aqui, mas já aconteceu. Diz que uma senhora chegou num pregador, falou: pastor, ora por mim que eu nunca mais quero ter problema. Tá bom, vou orar. Meu Deus, leva ela embora agora. Meu irmão, no mundo tereis aflições, nós enfrentamos. E às vezes as lutas, elas, num certo ponto, são até boas, nos colocam no lugar, né? Nos colocam com o pé no chão, nos fazem criar força, músculo espiritual, amém? Então, né, o que é importante aqui? A nossa fé não pode desfalecer. Porque se você está fraco, pastor, fisicamente eu estou fraco, emocionalmente eu estou esgotado, esgotada, mas se a sua fé não desfalece, você consegue sair de todas as situações, amém? Então essa era a preocupação de Jesus para com Pedro. Vai lá no livro de Hebreus, capítulo 11, eu gosto do livro de Hebreus, principalmente esse capítulo de Hebreus, que fala sobre a fé. Enfim, eu sou suspeito em falar da fé, irmãos. Eu sempre, nas minhas mensagens, eu sempre procuro falar da fé, né? Eu gosto de pregar sobre a fé, eu gosto de viver pela fé, amém? E sempre que eu medito em Hebreus 11, eu sempre aprendo. Hebreus capítulo 11, versículo 33. Olha o que a fé é capaz de produzir na vida de alguém. Diz assim, 33, os quais pela fé venceram o quê? Reinos. Meu irmão, quem tem fé vence, amém? A pessoa que anda pela fé, ela vai vencer. Eu gosto muito de uma passagem, vai um pouquinho mais à frente, deixa eu pegar aqui para você. Primeiro, deixa marcado aí, pode deixar no Hebreus. Coloca na tela para a gente lá, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 4. O que diz ali? Põe na tela. Porque todo que é nascido de Deus, o que acontece? Vence o mundo. Meu irmão, a pessoa que é nascida de Deus, a pessoa que nasceu de Deus de verdade, ela não perde.
Amém? Verifique você, se você está sofrendo derrotas na vida, pastor, não consigo vencer de nenhum jeito, está faltando nascer de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus, o que acontece com essa pessoa? Vence o mundo. Prossegue ali, olha que forte isso. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Amém? Meu irmão, é a sua fé em Deus, em Jesus Cristo, que vai dar condição de você vencer as lutas dessa vida. E foi o que aconteceu aqui em Hebreus. Volta aqui em Hebreus, o versículo 33. Os quais pela fé venceram reinos. Que mais? Praticaram a justiça, alcançaram as promessas. Meu irmão, você quer vencer? A fé faz você vencer. Você quer praticar justiça, ser uma pessoa correta, justa? A fé é capaz de produzir isso em você. Amém? Você quer alcançar a promessa de Deus na sua vida? A fé vai fazer você alcançar. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Amém? Alcançaram a promessa. O que mais? Fecharam as bocas dos leões. Isso a fé faz. Apagaram a força do quê? Do fogo. Escaparam do fio da espada. Vamos ler em voz alta, que aqui que está a mensagem. Da fraqueza tiraram força. Vamos lá de novo. Da fraqueza tiraram, mais uma vez, da fraqueza tiraram forças. Irmão, a pessoa pode estar fraca financeiramente, emocionalmente, fisicamente, mas se a fé dela estiver inabalada, se a fé dela estiver firme, da fraqueza ela tira força. Amém? Na crise ela prospera. Pastor Helder, estamos em épocas de vacas magras. Meu irmão, quando a pessoa está na fé, até nas vacas magras ela prospera. Amém? Até na época das vacas magras ela é forte. Por quê? Porque ela anda pela fé. Porque a fé dela não foi abalada, desfalecida. Quem está entendendo isso? Então essa foi a preocupação de Jesus. Jesus disse: eu roguei por ti, não pela tua família, não pelo teu trabalho, não pelos teus filhos, não sei se Pedro tinha filhos, não pela, enfim, mas eu roguei pela sua fé, para que a sua fé não desfaleça. Amém? Como que está a sua fé? Às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, irmãos, com tantas coisas, né, são tantas preocupações que surgem, e às vezes deixamos a nossa fé atrofiada. Não temos a preocupação de crescer na fé, de desenvolver a fé. Então, né, a gente tem que refletir nisso. Essa foi a preocupação de Jesus para com Pedro. Amém? Vai lá no primeiro livro de Reis, capítulo 19. Irmãos, o Elias, que era um homem de fé, que, né, nós falamos sobre ele na semana passada, só que um dia a fé de Elias desfaleceu, e nós vamos ver aqui, o capítulo 19, versículo 2, diz assim: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Quer dizer, Jezabel mandou uma ameaça para Elias, mandou mensageiros levar aquela notícia para Elias. E o que aconteceu com Elias? O que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Irmãos, o Elias
que havia desafiado aqueles profetas, orou, fogo do céu desceu, desta vez estava com a sua fé abalada, desfalecida, porque ele recebe novamente uma ameaça de uma mulher, e o que o Elias faz? Ele se levanta para fugir, para escapar com vida. Um homem que partia para cima dos inimigos, que enfrentava os problemas, que tivera vitórias recentes, de repente estava se levantando para quê? Para fugir. E quantas vezes acontece? A pessoa já provou por várias vitórias na vida, triunfos, já viu, né, Deus operando de maneira grandiosa, de repente surge uma outra luta, parece que ela já não tem mais força. Elias estava dessa maneira, ele se levantou para escapar com vida, diferente de Josafá. Volta um pouquinho mais, ou melhor, um pouquinho mais à frente, segundo livro de Crônicas, capítulo 20. O Josafá fez diferente diante da ameaça. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à luta, à peleja, contra quem? Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Versículo 3, vamos ler em voz alta? Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Irmãos, às vezes surge, nós somos humanos, amém? Ninguém é super-homem, super-herói, super-heroína, seja lá o que for. Não, nós somos humanos, nós temos as nossas limitações, amém? E foi o que aconteceu com Josafá. Ele era o rei, ele era o cabeça. De repente esse homem se vê sob uma ameaça, uma grande multidão vinha contra ele, e o que aconteceu? Josafá temeu. E às vezes acontece, pastor Helder, estava tudo bem na minha vida, estava tudo em paz, tudo tranquilo, as coisas estavam fluindo, talvez uma das melhores épocas no meu casamento, na minha empresa, na minha vida espiritual como pessoa, a coisa está progredindo, está crescendo e tal. De repente surge uma notícia, surge um diagnóstico, surge algo inesperado, e o que acontece? O temor vem, parece que a pessoa fica sem chão, parece que a pessoa fica sem saber o que fazer, e acontece, mas o que o Josafá fez? Mesmo temendo, mesmo com medo daquela situação, ele se levantou para buscar o Senhor, amém? Irmão, é aí que está a diferença. Enquanto Elias se levantou para fugir, o Josafá se levantou para buscar Deus. Meu irmão, e quando você vai buscar Deus, deixa eu ensinar uma coisa para você: nunca vá pela metade, amém? Quando você for buscar Deus, quando você vem para a casa de Deus, por exemplo, venha por inteiro, não faça nada pela metade. Uma certa vez o Moisés estava negociando, vamos colocar assim, nessas palavras, a saída de Israel do Egito com Faraó, e Deus sendo com Moisés. Em um certo ponto, o Faraó fala assim: Moisés, faz o seguinte, vá sozinho para o deserto, para adorar o seu Deus, deixa aqui as crianças, deixa aqui os animais, e vá sozinho ao deserto. Irmãos, e tem muitas pessoas que caem no conto de Faraó.
Você quer ver um exemplo? É aquela pessoa que vem domingo de manhã para a igreja, mas a sogra, o vovô, a vovó fica em casa. E ela faz o quê? Ah não, minha mãe está aqui, eu vou deixar meus filhos aqui, e eu vou lá para a casa de Deus adorar. Esse pai é mau, essa mãe é má. Ela está caindo exatamente no conto do faraó. Ela deixa a família e vai adorar a Deus sozinho. Não foi o que o faraó falou, deixa as crianças e vai. Não, meu irmão, você tem que trazer os seus filhos. Pastor Helder, mas meu filho dá muito trabalho. Que dê trabalho, mas traga para a igreja. Amém? E aí os pais vão deixando. Não, fica com a avó, fica com a sogra, fica com o tio, fica com a tia e tal. E a criança vai crescendo sem saber o que é adorar a Deus. O faraó também pediu para deixar os bois, os animais. Para quê? Para que Moisés não oferecesse a Deus no deserto. E quantas vezes a pessoa faz a mesma coisa? O pastor vai falar de oferta tal, não, vou deixar minha bolsa aqui, eu vou. Aí quando o pastor for falar, eu não tenho. Só que se você não serve a Deus com os seus bens, Faraó vai tomar conta. Se você não dá a Deus o que é de Deus, você pode ter certeza, o devorador vai tomar conta do que é seu. Para que haja mantimento na minha casa, e por causa de vós, repreenderei o devorador. Para que não vos consuma o fruto da terra. Então a pessoa não leva os seus bens para adorar a Deus, mas ela deixa nas mãos de Faraó. E aí ela não entende por que ela não consegue sair do vermelho, porque ela não consegue sair da crise, porque ela ouve falar que Deus é dono do ouro, dono da prata, mas ela vive no vermelho. Mas qual foi a postura de Moisés? Ele disse: eu vou servir a Deus com a minha casa, e Faraó não vai ficar uma unha daquilo que é meu nas suas mãos. Eu vou para o deserto e vou servir a Deus com tudo que eu tenho. E quantas pessoas servem a Deus pela metade, buscam a Deus de qualquer forma, elas não vão ter o resultado. Porque a Bíblia diz: você me buscarás e me encontrarás quando buscares de todo o seu coração. Amém? E foi o que Josafá fez. Ele foi buscar Deus com todo o seu coração, com todas as suas forças. Amém, queridos? É o que diz aqui o texto. Versículo 3: então temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum, quer dizer, tudo, né? O seu corpo, tudo, em todo o Judá. O versículo 4: e Judá se ajuntou para pedir o quê? Socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para quê? Para buscarem o Senhor. Todo mundo veio, irmãos. E olha que bonito. E pôs-se em pé. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém. Aonde? Na casa do Senhor, diante do pátio novo. Meu irmão, é assim que Deus quer ver os seus filhos, em pé. Pastor, eu estou com esse diagnóstico, mas eu estou em pé. Você vai vencer isso. Pastor Helder, me desorganizei, me descontrolei, minha vida financeira, estou com dívidas acumuladas, mas estou colocando a casa em ordem. Estou colocando em primeiro lugar o reino de Deus, estou em pé diante de Deus. Você vai sair dessa. Amém? Josafá estava em pé diante de todos. Meu irmão, Deus quer que você se coloque em pé. Põe lá Ezequiel capítulo 2 para mim na tela. Ezequiel 2. Disse-me: filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Coloca o versículo seguinte, olha que forte isso.
Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. Irmão, quando Deus está falando, você está na igreja, você está meditando, você está ouvindo a voz de Deus, o que está acontecendo? O Espírito está entrando dentro de você, o Espírito de Deus. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, prossegue lá, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Você vai conseguir ouvir Deus quando você estiver em pé diante dele. E para você poder estar em pé, você tem que se consagrar, você tem que se prostrar, você tem que se humilhar diante de Deus. Amém? E aí a força dele te levanta, como levantou Josafá. Diga glórias a Deus. E olha a oração desse homem, irmãos. Eu fico encantado, fascinado com essa oração de Josafá. O versículo 6 diz assim: e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu é dominador sobre todos os reinos das gentes. Vamos lá em voz alta. E na tua mão há o quê? Força e poder, e não há quem te possa resistir. Meu irmão, Josafá sabia quem era Deus. Não era uma oração de um aventureiro, de uma aventureira. Isso aqui é a oração de alguém que conhece Deus. Amém? Oh meu Deus, não és tu Deus nos céus? O Senhor não domina sobre todas as gentes? Nas tuas mãos não há força e poder? Ele foi buscar em Deus, irmãos. Quando a pessoa fica dando tiro para tudo quanto é lado, é sinal que ela não conhece Deus. Essa é a verdade. Já viu aquela pessoa que vem na igreja no domingo, mas na segunda ela vai lá na benzedeira? Tem gente que é assim? Sim ou não? Aí na terça ela vai lemão, na cartomante. Na quinta ela está consultando o horóscopo. Mas por que ela fica dando tiro para tudo quanto é lado? Porque ela não conhece Deus, irmãos. O Josafá já foi direto na fonte, diga glórias a Deus. E eu conheço pessoas que já chegaram para mim e falaram: eu sirvo vários deuses mesmo, porque se um falhar, o outro não falha. Não é porque se um falhar, o outro não falha, é porque não conhece o Deus da Bíblia, o Deus vivo. Porque a partir do momento que a pessoa conhece Deus, ela entra na presença de Deus para quê? Para resolver a situação. Porque ela sabe que está falando com aquele que tem toda a força, todo o poder, todo o domínio sobre as gentes, sobre os povos. E foi isso que o Josafá fez. Amém, queridos? Aí ele diz assim, o versículo 7: porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, na terra no caso, e edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier. Olha o conhecimento que ele tinha sobre a casa de Deus. Josafá sabia da importância de estar na igreja, né? Está falando sobre a casa de Deus, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante da onde? Desta casa, e diante de ti, pois o teu nome está onde? E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Amém? Quer dizer, Josafá foi para a casa de Deus, para clamar a Deus na angústia, e recebeu o livramento. Ele não foi para ficar olhando: aquele obreiro está com a gravata torta, aquele obreiro está de cara fechada, cara, não vou com a cara daquele. Não, nada disso. Josafá foi para a casa de Deus para quê? Para resolver os seus problemas. Amém? Para buscar em Deus. Olha que bonito aqui para a gente terminar, irmãos. O versículo seguinte, o 11: eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora do que? Da herança que nos fizestes herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão. Quer dizer, não tinha
Josafá reconhecia que não tinha força, irmãos. Elias também não tinha, mas Josafá foi para a presença de Deus. Elias foi para onde? Para o deserto, para a caverna, não é? Perante essa multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Vamos ler em voz alta aqui para terminar. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Vamos lá de novo? Porém, os nossos olhos estão postos, mais uma vez, bem alto. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E a história você já conhece. Deus deu vitória para o Josafá. Mesmo sem forças, mesmo sem saber o que fazer, mas com os olhos em Deus. Amém? Com a fé inabalada, diga glórias a Deus. No caso de Elias, pastor Helder, Deus mandou o anjo. Olha aqui para mim. Você pode ser como Josafá, glórias a Deus. Você busca a Deus e através da sua oração o milagre acontece. Amém? Só que você pode estar aqui hoje também como Elias. Como Elias. Onde Deus teve que mandar o anjo para dar o pão e a água. Amém? O que importa? É que você seja fortalecido por Deus. Amém? Josafá venceu a batalha. Elias, mesmo querendo fugir, mesmo querendo a morte, Deus foi lá, deu pão à água, ele se levantou e caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe. Amém? Então não importa como que você está aqui hoje, o importante é o quê? É você crer que Deus está te visitando com o pão. Não vai faltar o pão, não vai faltar força, diga glórias a Deus. E quando você ouvir alguém criticando, que às vezes as pessoas falam, ah pastor, vocês entregam pão, a água, entregam a rosa, entrego mesmo, amém? Porque é aquela coisa, tem gente que não precisa, glórias a Deus, tem gente que está com Josafá, como Josafá, que não precisava de ato de fé, não é verdade? Mas tem gente que está como Elias, que por causa daquele pão e daquela água se levantou. Então a Bíblia diz assim, aquele que come, não critique o que não come, e aquele que não come, não julgue o que come, amém? Porque às vezes você vê julgamentos, pedradas dessas igrejas neopentecostais, esses pastores, que entregam isso, aquilo outro e tal, meu irmão, eu já vi muita gente sendo curada, através da rosa, um ato de fé, várias pessoas, já vi pessoas que pegaram a pétala da rosa, botaram na água, fizeram um chá, tomaram. E aí? Não é verdade? Enfim, cada um tem a sua fé, mas quem faz o milagre é Deus. Amém, queridos? Olha o que o texto diz. 19, versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez. Esse é o segundo ato de fé. Quem esteve aqui na semana passada? Tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o quê? Teu caminho. Amém? O que nós vamos fazer agora? Você vai tocar na pessoa que está ao seu lado. Vem cá o pastor Fábio de novo, vem cá. Isso, vem cá. Você está sentado aí, amém? Você vai ser como anjo de Deus na vida dessa pessoa. Glória a Deus. Senta aí, pastor Fábio. A pessoa está sentada aí do seu lado, você vai tocar nela, amém? Vai olhar nos olhos dela e vai dizer assim: levanta-te e come, porque muito comprida é a sua caminhada. Amém? Se tiver uma pessoa do outro lado, você vai fazer do mesmo jeito. Amém? Quem está na frente, quem está atrás, você vai ser como anjo de Deus na vida dessa pessoa. Amém? Levanta e come. Por quê? Porque muito comprido vai ser o seu caminho. Vai lá então, coloca a mão no lado da pessoa, fala para ela: levanta e come, porque muito comprido vai ser o seu caminho. Fala para a pessoa que está do outro lado também: levanta
e come, porque muito comprido vai ser o seu caminho. Pode começar a entregar o pão e a água. Você recebeu o pão e a água, já pode se colocar em pé no nome de Jesus. Amém? Aleluias. Isso, receba o pão, receba a água. Recebeu o pão e a água, levanta e come, porque muito comprido vai ser o seu caminho, tá bom? Pode levantar, pode comer, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Toma posse. Vai buscando a presença de Deus. O Deus que é santo, o Deus que é glorioso, o Deus que é maravilhoso. Aleluia. Ele te visita nesta manhã com força. Ele te visita nesta manhã com salvação. Ele te visita, meu irmão, com a alegria do Espírito Santo. Creia, creia, creia. A força física, a força espiritual, no seu trabalho, na obra das suas mãos. Ele adestra as suas mãos para a batalha, para o combate, porque Ele é Deus, porque Ele é grande, porque Ele é poderoso. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho, do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de aleluias. Vem, Senhor, vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência,
teu jardim particular. Vai adorando a Deus agora, meu irmão, é na presença de Deus. O Espírito Santo está neste lugar, a unção de Deus está neste lugar, e a glória de Deus vai passando sobre você agora. É o anjo de Deus que te visita, meu irmão, com pão e com água. O exilado cativo depressa será solto, não morrerá na caverna. Elias não morreu naquela caverna, mesmo querendo a morte, para tentar se livrar daquele problema. Mas a morte não é a solução, meu irmão. Jesus é a vida, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Oh, Ele é grande, Ele é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Há uma unção neste lugar, é uma força que vem sobre você agora, é a energia de Deus, meu irmão. Oh, é o brilho do Senhor sobre você agora. Levanta-te, resplandece, igreja, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre você, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aleluias, não há outro, não há outro, não há outro como o Senhor. E Josafá sabia disso, por isso Josafá foi até a casa de Deus, e ali ele se colocou de pé, ali ele se levantou, ali ele recebeu força, mesmo sabendo que não tinha força contra aquela multidão. Josafá não tinha força contra aquilo. Talvez você não tenha força contra essa doença, contra esse mal que se levantou, mas nas mãos de Deus está toda a força, todo o poder, toda a capacidade, toda a unção, e Ele te reveste agora, meu irmão, Ele te reveste agora, minha irmã, de toda a força, porque Ele é grande, porque Ele é poderoso, porque Ele é Deus, porque Ele é maravilhoso. Aleluias, oh aleluias. Deus está te dando vitória, Deus está te dando vitória, minha irmã, Deus está te dando, Ele está confirmando aqui hoje a tua vitória. Oh, então vai adorando ao Senhor, aleluias. A Bíblia diz que quando Josafá, ele foi para aquela batalha, ele foi para aquela peleja, ele não foi armado, ele foi com os instrumentos de música, ele colocou os cantores na frente da infantaria, e eles começaram a louvar, eles começaram a render graças ao Senhor, e quando eles começaram a louvar, os inimigos começaram a cair por terra. Então louve a Ele agora, então adore o Senhor. Hoje é dia de adoração, hoje é dia de você estar na presença dEle, meu irmão, aleluias. Receba o batismo com o Espírito Santo, receba a glória de Deus agora, a virtude do Altíssimo. Que bonito, meu Deus, que bonito. O Senhor enche a igreja, enche, meu Deus, da tua presença, enche da tua unção. O Senhor está levantando um povo forte, o Senhor está levantando um povo forte. Ele abençoa, meu irmão, as tuas mãos, Ele fortalece você, é Ele que te cinge de força, aleluias. E o mal cai por terra, a doença vai embora, o câncer, a diabetes, a neoplasia maligna, a metástase tem que bater em retirada agora, o linfoma, o carcinoma vai embora, esse mal que está nos ossos, nos nervos, na pele, o mal que está na família, que está na fonte de renda, ele tem que desaparecer agora, porque na presença do Senhor há abundância de alegria, Ele se faz presente no meio dos louvores. Isso, meu irmão, as cadeias estão se abrindo agora, os grilhões de ferro estão se quebrando agora, porque Ele é Deus, porque Ele é poderoso, porque Ele é grande, porque Ele é maravilhoso. Aleluias, 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 aleluias. Maravilhoso. Receba a sua cura agora, receba a sua libertação, receba a sua bênção e adore ao Senhor. Aleluias. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, abri meu.
reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de adorar. Aleluias, vem Senhor e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência. Levante bem alto as suas mãos, Ele te fortalece. Vem Senhor E me resgata. Que bonito! Todos os dias só pra te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, teu jardim partir. Aleluia. Levante bem alto as suas mãos. Receba a força que vem de Deus agora. Ele manda para você o sustento de pão. Ele manda a bênção sobre você agora, porque Ele é Deus, porque Ele é grande. Diga assim comigo: Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. E vamos aplaudir ao Rei dos Reis. Aleluia. Vamos lá nas palmas. Vem Senhor e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim partir. Vamos lá desde o início. Estou no meu jardim, na palma da mão. Diga aleluias, diga glórias a Deus. Vamos lá com alegria no coração. Tchau, tchau. Estou aonde? No meu. Tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de aleluia. Senhor, chame por Ele. Vem Senhor, todos os dias só pra te adorar. Só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim partículo. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Oh glória, amém. Meu irmão, Ele resgata a sua força em nome de Jesus.